Seja bem-vindo ao Minuto de Terapia, o podcast que não é terapia, mas pode ser muito terapêutico. Eu sou Cibele Lopes, psicóloga, e nesse episódio eu quero te convidar a parar para pensar sobre como você pensa. Bom, quase todo mundo tem uma situação assim para recordar. De ter vivenciado uma experiência, ter acontecido algo na sua vida e de ter sofrido, ficado triste, ansioso. E após algum tempo, você relembrar aquela situação e dizer para si mesmo: como que eu pude me sentir assim? Ou não precisava ter ficado daquele jeito. Ou então de ficar chocado mesmo em perceber como é que os seus sentimentos hoje mudaram em relação àquela época. Talvez você pode até achar graça da situação hoje em dia. Mas por que você não riu lá no passado? Justamente pela forma que você estava pensando naquela época. Ali talvez possa ter acontecido algum tipo de erro de pensamento ou uma distorção cognitiva, como um erro de processamento das informações sobre o que estava acontecendo lá naquele momento. Se você ouviu os episódios anteriores, você já sabe como é que nós construímos as nossas crenças, aquelas nossas verdades sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre as pessoas, aquele nosso par de lentes muito pessoal para enxergar o mundo. E o quanto isso irá influenciar em como nós nos sentimos, alegres, tristes, ansiosos, e em como nos comportamos, como nós agimos. Você já sabe também que por nos basearmos nessas verdades que fomos construindo desde a infância, muitas vezes essas nossas lentes pessoais podem estar embaçadas, ou seja, a nossa interpretação do que nos acontece pode estar enviesada por essas nossas construções internas e nos levar a erros de pensamento, aqueles pensamentos automáticos, muito rápidos, que interpretam as experiências que nós vivemos e que passam batido ali pela nossa consciência. Esses erros de pensamento ou pensamentos disfuncionais, eles são como então aqueles embaçados na lente, que todos temos de uma vez ou outra. E que às vezes realmente vão passar batidos, sem crítica, justamente porque nós nos baseamos nesse referencial interno já muito bem constituído, profundo, que fomos construindo desde a nossa infância e que acabam por impedir que nós façamos uma avaliação realística, mais exata das experiências. Mas se para você isso ainda é novidade, eu te sugiro ouvir os episódios anteriores para entender melhor essa trilha de informações para te ajudar a se conhecer melhor, certo? É claro que nós, de maneira geral, não pensamos dessa forma negativa, contraproducente, nociva para nós, de maneira intencional. Eu já falei aqui, nós também, na maior parte do tempo, nem temos noção de que estamos fazendo isso. Então, é muito provável que você não passe tanto tempo refletindo sobre prós e contras, vantagens e desvantagens, sobre o seu jeito de pensar. Principalmente para quem não faz terapia, pode ser um pouco mais difícil mesmo fazer isso. Mas todo mundo poderia parar e pensar sobre como é que está pensando. Isso te dá a oportunidade de reavaliar essa forma como você tem pensado e de se realinhar de acordo com a realidade. No mínimo, se você estiver cometendo distorções de pensamento, conseguir identificar essas distorções e reavaliar a situação, você vai se sentir melhor emocionalmente falando. E para te ajudar a pelo menos começar a prestar mais atenção na forma como você pensa, se ela realmente está alinhada com a realidade ou não, e aprender a lidar em consequência, a responder melhor essas situações que acontecem, eu vou dar aqui alguns exemplos sobre como os nossos principais erros cognitivos, que com certeza todo mundo já cometeu um dia, podem nos atrapalhar. Eu vou começar falando pela catastrofização. É aquela famosa tempestade em copo d'água, aquela maneira de pensar que envolve sempre o pior cenário possível. Por exemplo, você cometeu um deslize numa apresentação. Você se sente ansioso, preocupado, suas mãos transpiram. Essa ansiedade não veio do nada. Ela vem associada a como você interpretou essa situação, esse deslize. Imagine que mesmo sem perceber, ao notar que errou, você já tenha processado como: devem estar achando que eu sou péssimo profissional, meu chefe não vai me promover mesmo. Pronto. O caos se instalou dentro de você. A chance de você ter uma reação comportamental disfuncional também vai aumentar muito.
Lembra, pensamentos, emoções e comportamentos estão diretamente ligados e influenciados uns pelos outros. A sua reação ali, sua atitude, é a de tentar acelerar ao máximo o restante da apresentação, por estar mais ansioso. Fala mais rápido, você está muito nervoso. Mas no fim das contas, o erro que você cometeu passou despercebido. Você até recebeu elogios e nada aconteceu com seu emprego. Seu gestor só falou que você deu uma acelerada no meio da apresentação para o final e que poderia ter continuado na mesma toada de antes. Pronto, acabou. Quando você se flagrar imaginando o pior desfecho possível, você pode tentar algumas estratégias, como por exemplo, colocar os seus pensamentos em perspectiva, fazer um exame mais crítico da realidade, avaliar evidências. De fato, você já pode concluir que um pequeno deslize numa apresentação pode determinar o andamento da sua carreira como um todo? Que realmente o seu chefe vai achar um péssimo profissional, indigno de uma promoção? Então, essa dica é para você colocar os seus pensamentos sempre em perspectiva. Eu vou falar muito isso aqui hoje. Considere explicações menos terríveis. Os seus pensamentos não são fatos. Para quem faz terapia, já conhece bem suas tendências, seus padrões, suas crenças, isso fica muito mais fácil, porque a pessoa já consegue linkar esses pensamentos que vêm de imediato com o que ela já carrega ali como verdade. Por exemplo, uma pessoa que acredita que não seja capaz, competente, tem ali crenças de desvalor, ela tem muito mais chances de catastrofizar numa situação dessas, em que ela se sente avaliada, em que pode receber alguma crítica, do que uma pessoa que não tenha crenças desse tipo. Então, tente focar também em como lidar com aquela situação de maneira mais equilibrada e funcional. Por exemplo, se o desfecho de fato for negativo, lembre-se de que você é muito mais capaz de sobreviver a episódios embaraçosos, dolorosos do que você imagina. Afinal, nós, seres humanos, podemos ser sim bastante resilientes. Uma outra distorção de pensamento que eu achei interessante falar aqui hoje é o pensamento dicotômico. É uma distorção de pensamento que nos faz enxergar as coisas em termos de tudo ou nada. É sim ou não, um pensamento binário, é preto ou branco, não tem nuances de cinza entre os dois extremos. Não há meio termo. É um pensamento radical e que pode nos conduzir a sentirmos emoções também extremas, comportamentos extremos e radicais. Se ela não me ama, ela me odeia. É culpado ou inocente? Ou sou perfeito ou sou um fracasso, defectiva? Esse tipo de pensamento torna, por exemplo, muito mais difícil persistir diante de metas mais difíceis. Imagine cometer um erro e encarar esse erro como um fracasso total, lá num outro extremo. Isso é muito comum de acontecer em processos de dieta e emagrecimento, por exemplo. Você inicia uma dieta e, em meio a atitudes bem regradas, você de repente come algo que não compunha a sua dieta. Você comete um deslize. Mas você interpreta naquele momento aquele deslize como um fracasso. Você está vendo? Eu não tenho jeito, eu não consigo seguir a dieta, eu sou um fracasso mesmo. Ou agora sim, minha dieta está perdida. Aí você se sente culpada. E já que se você se vê assim, né, você se sente mal, então você desiste de seguir a dieta. Afinal, ou você é do tipo que consegue, tem sucesso na sua empreitada, ou se você errou, então você não consegue mesmo e pronto. Então, assim, parece que todo esforço fica sem motivo. É fácil, nesse automaticismo, cair nesse tipo de armadilha, em qualquer contexto. Então, para te ajudar a refinar a sua forma de pensar, procure mensurar as coisas. Pense que entre extremos há meio termo. Aliás, há muitos termos. Seja realista, a vida não é simplesmente perfeita ou defectiva. Nem você, nem as pessoas. Um deslize não vai arruinar a sua dieta, o seu plano. Um erro não anula todo o resto de uma situação. Então reconheça o erro, se perdoe e volte para o seu plano. É impossível passar pela vida sem cometer erros. Então a gente pode procurar ser um pouco mais razoável nessas avaliações. Uma outra distorção muito comum é a distorção de previsão de futuro, pensamento de adivinhação.
Claro que baseado nas suas crenças, né, profundas, nem sequer é considerado como uma possibilidade, mas como certeza esse pensamento de adivinhação. Então imagine uma pessoa, vou chamá-la aqui de Joana, que tenha crenças de desamor, que se ache defectiva, desinteressante. E aí a Joana gosta de uma outra pessoa que até demonstra estar receptiva, disponível. A Joana morre de vontade de convidar essa pessoa para sair. E aí surge uma situação, ela está conversando com essa pessoa e ali surge então uma bela oportunidade. Mas ela automaticamente interpreta como: ele não vai aceitar, ele vai me achar boba, vai me achar uma sem noção, ele vai dizer que não. Pensando assim, ela que já estava ansiosa se sente pior e se sente triste, frustrada, e aí acaba não convidando essa outra pessoa para sair mesmo. Ela nem testa essa hipótese de que a pessoa não vai aceitar. Ela já toma como verdade absoluta esse pensamento sobre o futuro, sobre algo que nem aconteceu ainda. E com base no que ela pensa sobre ela mesma, ela nem arrisca refutar, questionar, desafiar esse pensamento. Claro que o convite poderia de fato ser negado, mas poderia também ser aceito, e de repente eles até se envolverem. Mas pronto, ali ela reforçou sua crença de que é desinteressante, de que ninguém gosta dela, que a vida amorosa dela é um fracasso mesmo. Quando você se perceber pensando sobre o que vai acontecer com certezas, como se estivesse com uma bola de cristal, se desafie, procure testar essas previsões de futuro. Você nunca poderá saber realmente se aquilo que você pensa é verdadeiro se você não testar. Pode ser que você sempre acredite que levará um fora até que você não leve um fora. Então, entender que essas suas experiências passadas não vão determinar suas experiências futuras pode te ajudar muito. Então, só porque da última vez que você chamou alguém para sair você recebeu um não, não quer dizer que as próximas vezes serão assim também. Geralmente, essa adivinhação nos impede de tomar atitudes, nos deixa ali amarrados, e geralmente amarrados a algo que nós acreditamos de forma muito disfuncional sobre nós mesmos. Então é importante minimamente nós nos prepararmos para aceitar riscos e assim gerarmos mais repertório de experiências diferentes. Um outro erro de pensamento muito comum é a hipergeneralização. Você vê uma parte, mas presume ver o todo. Um exemplo clássico, né? Não se pode confiar em ninguém, ou os homens não prestam, as mulheres não prestam. Quando você se pega pensando nas palavras, né, sempre, nunca, as pessoas, o mundo, você está generalizando. Claro que, em parte, você pode mesmo estar certo. Certamente há muitas pessoas em quem não se pode confiar, muitos homens ou mulheres que não prestam, entre aspas, com muitas ressalvas, mas talvez baseado aí nas suas crenças, nas experiências que você passou na vida, esse tipo de pensamento pareça completamente real. É assim e ponto. Mas será mesmo que 100% das pessoas não são confiáveis, que nenhum homem ou nenhuma mulher presta? Pensar assim com certeza contribui muito para que você se sinta pior diante das situações e que, claro, tenha atitudes muito disfuncionais de acordo com essa máxima. Uma curiosidade, eu como terapeuta de casais, acho que em relacionamentos amorosos é muito comum muitos conflitos começarem através de uma distorção de hipergeneralização. Vou dar aqui um exemplo simples, bobo. Você pede ao seu parceiro que ele pegue um copo d'água para você e ele por algum motivo, sei lá, estava indo ao banheiro, se nega. Pode passar pela sua cabeça, sem crítica, o pensamento automático: ele nunca faz nada por mim. Desconsiderando que em muitos outros momentos ele faz, que ele gosta de cozinhar para você, por exemplo, desconsiderando que ele poderia também estar muito apressado para ir ao banheiro. Mas esse pensamento automático, sem crítica, te faz sentir triste, frustrada. E aí você tem um comportamento, uma atitude, uma resposta ali para ele. Nossa, você nunca faz uma gentileza para mim. Pronto, o caos está instalado ali. Em vez de generalizar, você pode fazer o seguinte: você pode ganhar mais perspectiva novamente. Quanto há de verdade no pensamento de que ele nunca faz nada para você? Você pode reavaliar o seu julgamento, ser mais específico.
Uma outra distorção mental, outro erro de pensamento, é a leitura mental. Esse pensamento distorcido gera bastante sofrimento emocional, porque em geral você tende a ler na mente do outro aquilo que você mais teme. É como se você projetasse na mente do outro aquilo que está na sua mente. Por exemplo, no final de semana, seu marido ou sua esposa terá um trabalho extra, mas haverá um passeio em família, para o qual vocês adorariam ir. Mas ele diz a você para que você vá, mesmo que ele fique trabalhando, afinal de contas você pode se divertir. Mas digamos que você é uma pessoa mais insegura, que talvez tema muito o abandono, talvez até sofra com ciúmes, tenha até alguma dependência emocional, você interpreta aquela situação como: ele me quer longe, ele está enjoado de mim, ou ele quer ter tempo para fazer algo que eu não posso saber, ele está querendo se ver longe, desligado de mim. Pronto. Você se sente ansiosa, preocupada, seu comportamento é o de, não ir ao passeio que você tanto queria. Ou você vai, mas fica ligando, checando, tentando garantir que está tudo bem. Dentre tantas outras possibilidades de respostas emocionais e comportamentais a esse tipo de interpretação distorcida. O que você projeta ou imagina que está acontecendo na mente de outras pessoas, então vai realmente se basear muito do que já está na sua. Você pode lidar com esse tipo de pensamento, considerando também outras alternativas baseadas em realidade, como, por exemplo, considerar se vocês estão bem na relação, se ele lhe deu de fato algum motivo para que você possa desconfiar das suas intenções, usar de evidências reais, dados e fatos mais concretos para ver se esse pensamento está ou não baseado em realidade. Bom, e embora eu não vá discorrer aqui sobre todos os tipos de distorções de pensamento, eu vou deixar na descrição aqui do episódio de hoje um link para um post educativo a respeito desse tema no Instagram, do Minuto de Terapia, e uma dica de um livro muito interessante, de leitura leve mesmo, para leigos, sobre todas as nossas distorções de pensamento. É claro que tudo que eu estou sugerindo aqui não vai acontecer de uma hora para outra, né? Prestar atenção na maneira como nós pensamos exige treino e que, de fato, nós estejamos mais conectados, mais curiosos, como verdadeiros pesquisadores do nosso funcionamento mesmo. Então, para isso, sugiro que você vá treinando, que você procure ficar mais íntimo dos seus pensamentos. Um ponto de atenção que pode te ajudar a observar se os pensamentos estão ou não distorcidos é perceber melhor as suas emoções. Se você está sentindo uma emoção negativa, desconfortável, procure prestar atenção no que está passando pela sua cabeça naquele momento. Você pode até mesmo anotar esses pensamentos e aí sim avaliar se há distorção neles. Esse material pode ajudar você que já fez ou faz terapia a se manter consciente de si mesmo, mas também você que não faz ou nunca fez terapia, para que você comece a ter consciência da complexidade da nossa mente, de ficar mais íntimo das suas emoções e principalmente entender a importância de aprender sobre como é que você funciona, como você pode se sentir, como você pode se relacionar melhor. E diante dessas informações que são reconhecidas por pesquisadores e clínicos. Bom, eu espero que ao ouvir sobre essas distorções de pensamento aqui hoje, você realmente consiga se tornar um verdadeiro investigador da sua mente, para que você possa identificar, corrigir os pensamentos distorcidos, esses pensamentos mais nocivos, contraproducentes, de maneira mais rápida. E que quando você perceber que mesmo sendo negativo, o pensamento é verdadeiro, ele tem evidências que o suportem, que você procure estratégias para tentar lidar de maneira construtiva com eles, sabendo o quanto isso afeta diretamente o nosso comportamento e, claro, o quanto isso também pode nos atrapalhar nos nossos julgamentos, prejudicar as nossas relações e nos gerar muito sofrimento emocional. Com prática, você estará apto a identificar as suas distorções de pensamento e desafiá-las. E certamente você vai notar que está mais propenso a cometer algumas distorções do que outras. Mas eu quero que você se lembre que você merece se sentir bem e que há caminhos para que isso possa realmente acontecer. Claro, eu sempre sugiro que você
não hesite em buscar ajuda e que você busque, através de atendimento profissional, entender melhor como é que você funciona. Um beijo e até a próxima!